Por que será que algumas marcas você lembra o tempo todo delas? Você lembra delas ao longo de muitos anos. E outras marcas são simplesmente esquecidas. Você vê uma vez e depois você fala assim, já vi essa marca, mas nem sei aonde. Nem sei exatamente o nome dessa marca, essa logomarca. Por que isso acontece? Isso tem a ver com aquilo que a gente chama de autoridade digital. Se você quer ser lembrado, percebido, rememorado por seus potenciais clientes, você precisa considerar isso nas suas estratégias de comunicação. E no vídeo de hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Quais são os fatores que levam uma marca a não ser esquecida? Olá, eu sou o Emílio, sou um dos fundadores da Index e antes de mais nada já deixa seu like aqui, ativa sininho, faz toda aquela coisa porque aqui nós falamos sobre performance e autoridade na internet. Vamos lá falar sobre o tema de hoje. Autoridade digital é mais do que simplesmente estar presente ali. É você estar presente, mas você ter credibilidade, você ser referência, você ser realmente percebido na mente das pessoas a partir das suas aparições que acontecem no ambiente online, na internet. Começa a pensar nisso mais ou menos como se fosse uma padaria, tá bom? Uma padaria. Eu, como um bom paulistano que sou, na cidade de São Paulo, adoro padarias, adoro tomar café em padaria. E pense numa padaria que tá lá, tá presente, ela é até perto de casa. Mas tem uma outra que é um pouquinho mais distante, mas ela tá sempre cheia, ela tem sempre um monte de gente que fala dela, ela é postada no Instagram, todo mundo que vai lá gosta de postar, que vai tomar um cafezinho naquela padaria. Se você tiver que escolher, talvez até um preço similar, talvez até um cardápio bem parecido, qual das duas você vai? Qual das duas parece mais atrativa de ir? Aquela que até é vazia, mas ninguém vai? Ou aquela que todo mundo vai? Aquela que é extremamente valorizada, aquela que todo mundo gosta de dizer, estive presente aqui. Autoridade digital é bem parecido. É aquela que todo mundo quer estar, é aquela que todo mundo quer postar uma foto, é aquela que todo mundo reconhece como a melhor naquele assunto. Algumas marcas ficam na nossa memória porque elas sempre aparecem quando a gente busca por elas. Por exemplo, quando a gente fala de viagens, marcas como CVC ou então Decolar, Booking, são marcas que sempre que eu tenho que fazer alguma pesquisa relacionada com esse assunto de viagem, elas aparecem ali nas primeiras posições. Então ela vai reforçando essa presença digital, essa constância digital que ela está sempre ali aparecendo pra gente várias vezes. Então isso vai reforçando a autoridade dela. Algumas marcas vão ter autoridade porque elas são extremamente diferenciadas. Elas nos geram um valor que outras marcas não geram da mesma forma. Pense em bancos. Bancos, todos eles vendem a mesma coisa, dinheiro. Eles te dão um dinheiro e te cobram 2 dinheiros. É assim que banco vive. Agora, quando você pensa em bancos digitais, principalmente Nubank, o roxinho, ele gera na gente uma certa percepção de que antes dele eu tinha que pegar fila, antes dele eu tinha que ligar para o banco, antes dele eu tinha que enfrentar burocracias. Agora, a partir dele, eu consigo então ter uma vida mais prática, mais simples, resolvo tudo de forma online, tudo de forma digital. Ou seja, ela agregou um valor. Um terceiro fator possível são as marcas que geram na gente um apelo emocional. Eu sempre acabo citando o exemplo da Apple. Porque a Apple gera essa sensação. Você tem os lovers da Apple, as pessoas que vão pegar e falar assim, não, é a melhor produtora de celular, de computador. Gera na gente essa sensação de que ela é única, de que ela é muito melhor que a outra. Mesmo que seja até similar, mas eu vou dizer que ela é muito melhor. Aquela maçãzinha agrega um valor que é melhor de todas. Então, são formas das marcas construírem a sua autoridade. Ou recorrendo à constância, sempre aparecendo daquele jeito, ou então gerando um valor, uma entrega que outros concorrentes não têm, ou então agregando um valor emocional para sua marca. São alguns dos fatores possíveis pelo qual uma marca é diferenciada e cresce na sua autoridade. No digital, a gente pode construir a autoridade com diferentes caminhos. Uma é você comprar espaços, ou seja, eu pago para eu aparecer mais vezes em diferentes ambientes. Uma outra forma é você usar o algoritmo a seu favor. Você criar conteúdo extremamente relevante para que as plataformas como YouTube, TikTok, Google, eles entreguem você. O Instagram, eles entreguem. Eles falam assim, vou entregar fulano, por quê? Porque conteúdo bacana, joia. É mais do que uma publicidade. É mais do que simplesmente uma propaganda bem feitinha, criativa, mas é algo que de fato agrega valor na vida da pessoa. É um conteúdo. Quando uma marca consegue criar conteúdo, ela é mais vezes entregue nas plataformas digitais porque o algoritmo entende que ele é relevante, que aquela marca ali é bacana, que aquele conteúdo vai trazer algum diferencial para quem consumir aquilo. Pensando nisso, aqui na Index a gente trabalha muito com uma lógica que tem a ver com uma técnica de SEO, ou seja, pensar nos mecanismos de buscas. E além disso, hoje a gente trabalha muito com AEO, que é Answer Engine Optimization, que é otimizar a informação para quem está fazendo a pergunta literal ali.
Então veja, você pode aparecer porque alguém está navegando em uma plataforma, está consumindo conteúdo e aparece uma propaganda sua, é como se fosse um comercial de televisão, ou você pode estar consumindo um conteúdo que é da marca. Um conteúdo que você sabe assim, olha, quem faz esse conteúdo é aquela marca ali, mas eu gosto tanto do conteúdo dela que eu vou ficar consumindo aquilo ali. A gente trabalha e gosta mais de trabalhar com essa lógica aqui, que é de ser relevante na produção do conteúdo, de você realmente trazer um valor que aquela pessoa ou consumiria de um concorrente ou ela não consumiria. Então é melhor que ela consuma do seu conteúdo. Antes de produzir qualquer conteúdo em plataformas digitais, é primeiro importante você pensar posicionamento. O que de fato eu quero deixar bem claro de quem eu sou. E veja, o posicionamento nem sempre vai agradar todo mundo. Nem sempre é para todo mundo. Se de repente você fala com um público feminino e aí você percebe que muitos homens nem gostam do conteúdo, tá tudo certo, porque de fato não é para aquele. Se de repente você faz um conteúdo um público mais jovem, tranquilo se pessoas mais velhas não estão curtindo, porque não foi feito para ele. Da mesma forma, você faz um conteúdo para corintianos e os palmeirenses não estão gostando, tá tudo bem, porque você descobriu o seu nicho, tá falando para um público bem específico. Agora, quando você começa a falar para o seu público, é muito importante você ter uma clareza de quais são as dores que ele tem, o que ele quer com aquilo ali. O que você resolve na vida dele? Esse posicionamento é, de fato, a primeira triagem que vai balizar um conteúdo relevante na internet. E quando a gente pensa em conteúdo relevante, é importante levar em consideração que as pessoas perguntam. O que as pessoas têm dúvidas em relação àquele assunto? Então imagine uma clínica odontológica, que ela começa a esclarecer na internet dúvidas como é melhor fazer um tratamento de branqueamento do dente a laser ou eu consigo fazer com métodos caseiros? Ou, por exemplo, se eu pensar, eu consigo, no meu dente que já está amarelado, clareá-lo somente com escovação, com creme dental? Ou preciso de algo mais? Ou ainda, se eu queira esclarecer alguma dúvida sobre o uso do fio dental com crianças. Enfim, quais são as dúvidas que as pessoas têm dentro daquele segmento? É como se eu fosse lá no Google e procurasse quais as principais dúvidas que as pessoas têm quando o assunto é tal coisa. E eu começasse a criar conteúdos respondendo a todas elas. É quando eu paro de falar de mim para entender de fato qual é a dor do próximo e me proponho a responder a dúvida dele. Um outro fator bastante importante a gente a considerar é constância. E olha, eu vou falar aqui como alguém que de fato sofre com isso. Como é difícil você ter a repetição semanal, a disciplina de não simplesmente gerar uma expectativa, agora fulano fala sobre isso, e 3 semanas depois parar de falar. Então, isso realmente é um fator que dificulta. Quando você não tem essa disciplina, essa constância, os algoritmos tendem a não te entregar tanto, e mais do que isso, as pessoas não tendem a te seguir, porque elas sabem que você é só um foguinho de palha, não vai falar mais sobre esse assunto. Distribuição estratégica. Você não obrigatoriamente precisa estar em todos os canais. O importante é você considerar o seu público usa qual plataforma. É ali que você precisa estar. Então, se de repente seu conteúdo é mais educacional, o YouTube é essencial. Se de repente seu conteúdo é mais para um público B2B, o LinkedIn pode ser a grande plataforma. Ou se de repente você quer ser encontrado mais em navegações para um público bem B2C, para um serviço para um público mais jovem, as redes sociais, TikTok, Instagram, talvez seja uma grande diferença. Às vezes você vai usar todas essas plataformas. Quando eu penso, por exemplo, dando até uma aula recente para alunos da universidade falando sobre reputação omnichannel, ou seja, como é que eu crio a minha percepção em diferentes canais. Marcas como a Magalu, ela vende para quem? A Magazine Luiza vende para que tipo de público? Claro que talvez predominantemente para uma classe social, mas ela atende o Brasil inteiro. Ela atende o Brasil inteiro para diferentes segmentos, diferentes públicos, diferentes idades. E aí, qual plataforma é melhor para ela? No caso dela, hoje ela tem uma relevância de milhões em diferentes plataformas. Em todas essas que eu mencionei e outras mais, ela está presente com milhões de seguidores, porque para ela é importante trabalhar com constância de conteúdo, relevância em todas essas plataformas. Autoridade digital é o que transforma uma potencial marca que talvez fosse comum em uma marca inesquecível, sabe contar uma história ao longo do tempo, em diferentes ambientes, se tornando cada vez mais lembrada na mente dos seus potenciais clientes, potenciais consumidores. Se você gosta desse assunto e quer saber mais como construir isso, eu te convido a seguir a gente porque frequentemente a gente vai postar aqui conteúdos falando sobre esse assunto. Como eu construo a minha autoridade na internet. E vamos ver alguns cases também. Então, acompanha a gente. Frequentemente vamos postar aqui conteúdos analisando como eu faço para construir a minha autoridade digital.